carta aos Hebreus, uma carta que tinha como destino a igreja de judeus convertidos. Diz assim, podemos ler? Vamos lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama este lugar o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava a tenda ou o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Propiciatório era a tampa dessa urna da arca. Propiciatório tem a ver com propiciar, com apaziguar a ira, ou então perdoar uma dívida. Mas aí o autor ainda no final do verso 5 diz assim, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Verso 6, ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo, na primeira tenda, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, isto é, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola, é uma ilustração para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, que quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus pela sua palavra. Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós nos preparamos para entender um pouco mais daquilo que foi registrado sob inspiração divina e pedimos para que o mesmo Espírito que inspirou o autor dessa carta, o mesmo Espírito venha iluminar os nossos corações nessa noite. Nós temos vários ruídos que nos impedem de absorver essa palavra. Nós temos as nossas preocupações do dia a dia, nós temos várias coisas que passam pela nossa cabeça, distrações desnecessárias, temos a minha limitação no falar, no expor a palavra, mas pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo vá à frente, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo,
Ó Deus, e que a nossa atenção esteja voltada não necessariamente no pregador, mas na Tua palavra, porque a Tua palavra cumpre sempre o propósito divino. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, ó Pai. Agradecemos pelo momento que tivemos de louvor, agradecemos pelo momento que tivemos de intercessão, mas nós queremos sair daqui alimentados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Fale conosco, muda, ó Deus, a nossa maneira de cultuar ao Senhor durante a semana, no nosso dia a dia. Trabalhe o nosso coração, ó Deus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com o objetivo de alertar alguns judeus, agora convertidos, judeus que agora acreditam que Jesus é o Messias, para que eles permanecessem firmes no Messias, no Jesus. Porque eles começaram a ser pressionados, esses judeus, a voltar ao velho judaísmo, pressionados pelos seus familiares, pressionados pelos seus amigos, para que voltassem a prestar o culto lá no templo em Jerusalém, o templo que é uma evolução do tabernáculo que nós lemos aqui. Então esses judeus estavam tentados a voltar a guardar o sábado, a deixar de consumir certos tipos de alimentos, tentados a ir no templo e depender do serviço dos sacerdotes que aconteciam lá em Jerusalém. Então o autor aqui faz um alerta dizendo o seguinte: olha, irmãos, depois de ter o contato com a nova aliança, ser batizado, participar da ceia, depois de experimentar realidades espirituais do mundo por vir, depois de tudo isso, se você virar as costas para o Evangelho e voltar a sacrificar animais no templo, é um retrocesso. O autor ainda usa uma expressão aqui, seria como pisar no sangue de Cristo. Uma pessoa que comete esse tipo de apostasia não tem mais nada a ser feito. A pessoa simplesmente teve ali o carimbo de que não é um eleito do Senhor. Porque depois de experimentar a nova aliança, voltar a sacrificar bode, voltar a sacrificar animais, a pessoa não entendeu nada acerca da graça. Então, o autor aqui nessa carta quer provar para os seus leitores a superioridade de Cristo. Então ele mostra que Cristo é maior que Moisés, que é uma baita de uma provocação para um judeu dizer isso. Jesus é maior que Moisés. O autor está dizendo nessa carta que o sacrifício de Jesus é maior do que os sacrifícios que nós encontramos no livro de Levítico, no Antigo Testamento. O autor está dizendo que o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, o sacerdócio que era realizado na antiga aliança. Enfim, o autor está dizendo que a nova aliança é em muito superior à antiga aliança. E quando chega aqui no capítulo 9, o autor fala a respeito do tabernáculo. Por quê? O tabernáculo era o point, era onde o povo se reunia para prestar o culto congregacional na antiga aliança. O autor então fala de como acontecia o culto naquela época, explica brevemente o tabernáculo, porque ele precisa comparar este culto da antiga aliança com a realidade espiritual que eu e você temos na nova aliança, no nosso culto devocional e, consequentemente, no nosso culto público. Então, ao comparar esses dois cultos, o autor fala brevemente de como era a disposição das peças no tabernáculo e como funcionava o serviço
do sacerdote e do sumo sacerdote. Eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com o tabernáculo, então eu preparei para a nossa noite um pequeno vídeo que vai nos ilustrar como era o tabernáculo. Eu peço para quem estiver na transmissão para que solte o vídeo, e assim eu vou comentando brevemente a respeito de como funciona o tabernáculo. Está no jeito? Muito bem, os irmãos podem acompanhar. Depois que Deus libertou os israelitas da escravidão, Deus deu a Moisés a tarefa de preparar um lugar de habitação para Deus, e esse lugar de habitação ficava bem no meio do acampamento de Israel. Uma vez construído, o próprio Senhor se manifestou sobre o tabernáculo numa nuvem de fumaça. Os irmãos podem perceber que haviam cortinas que separavam o tabernáculo de todo o resto do acampamento. A primeira peça que nós encontramos no pátio do tabernáculo era a maior peça de todas, era o altar de sacrifício de madeira, revestido de bronze por dentro e por fora. Ali era realizado os sacrifícios diariamente, mensalmente e anualmente. Ali o sangue era aspergido nas pontas deste altar. Os irmãos reparem também que haviam 2 varas onde os israelitas, por elas, poderiam carregar o altar quando a nação de Israel levantava acampamento. Então ali eram depositadas as carnes dos sacrifícios. Bom, entre o altar e a tenda havia uma pia de bronze, onde ali os sacerdotes lavavam suas mãos e os pés antes de prestar qualquer tipo de serviço. Entrando na tenda, a primeira peça que nós vemos é o candelabro, com 7 hastes, com lâmpadas que deveriam estar acesas continuamente. Todos os dias os sacerdotes trocavam o azeite dessa lâmpada. E o candelabro precisava estar aceso porque era a única fonte de iluminação que os sacerdotes tinham dentro da tenda. Adiante do candelabro, na frente do candelabro, nós temos a mesa dos pães. São chamados os pães da presença. Eram 12 pães, um pão para cada tribo de Israel, simbolizando o desejo de Deus em estar no meio do seu povo. E mais à frente o altar de incenso. Esse incenso também, ele deveria ser queimado continuamente. Irmãos, essa tenda era separada por um véu. Haviam 2 ambientes dentro dessa tenda: o lugar santo, que é o lugar onde os irmãos estão acompanhando, e depois o santíssimo lugar. Era separado por um véu de cores azul, púrpura, escarlate, com querubins bordados. E agora, além do véu, havia a Arca da Aliança. Este era o santíssimo lugar. No lugar santo, os sacerdotes ministravam todos os dias, mas aqui somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue. Ali em cima da tampa, o sangue era aspergido, e o sacerdote entrava com incenso e com sangue de animais. Esses querubins, eles simbolizam a presença gloriosa de Deus. E era exatamente debaixo das asas dos querubins de ouro, onde o sangue era aspergido, mostrando que naquele ano o pecado de Israel foi coberto pelo sangue na tampa e coberto pela sombra das asas dos querubins. Então, essas eram as peças do tabernáculo: o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Existe ainda muita especulação onde estaria a Arca da Aliança, porque desde antes dos dias de Jesus, nunca mais a Arca da Aliança foi vista. Irmãos, o tabernáculo era incrível.
tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer, fala bastante a respeito do caráter santo de Deus e também nos ensina acerca da reverência, de como nós devemos prestar o nosso culto a Deus. Então era dessa maneira que acontecia o culto na antiga aliança, no Antigo Testamento. Agora o que é interessante é que o autor fala acerca do tabernáculo, mas não nos dá detalhes. No verso 5, por exemplo, ele diz assim: mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Isso deixa a gente assim com a pulga atrás da orelha. Seria a oportunidade da gente aprender o que significa cada peça, cada mobília desse tabernáculo, mas não era a intenção aqui do autor falar sobre isso. Existe sim muito significado em cada parte do tabernáculo, a disposição dos móveis, mas nem tudo foi revelado para nós. Infelizmente, eu não sei quantos dos irmãos se lembram, pelo menos na igreja que eu frequentava e depois em alguns lugares, nos anos 90, muito se falava do tabernáculo e as pessoas começaram a criar vários significados a respeito do tabernáculo que você não tem respaldo bíblico, e isso percorreu pelas igrejas. Mas mesmo nós não sabendo o significado das peças do tabernáculo, não significa que tudo ali era aleatório. Não, pelo contrário, tudo no tabernáculo aponta para Cristo, tudo. É possível, inclusive, que Jesus, em alguns momentos, tenha feito algumas provocações aos judeus, aos fariseus, aos escribas, com relação ao tabernáculo. Por exemplo, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, provavelmente Jesus está fazendo uma alusão ao candelabro. Ou então, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, provavelmente, muito provável, Jesus está fazendo uma alusão à mesa dos pães da presença. Nós não temos todos esses significados, tem muita coisa para falar a respeito do tabernáculo, mas também para a nossa noite não é a nossa intenção. Então nós não vamos aqui nos deter nos detalhes das peças do tabernáculo. O que eu gostaria de destacar aqui, o verso 8, o autor diz assim: com isto o Espírito Santo quer dar a entender algo. O Espírito Santo quer indicar algo, ou seja, o tabernáculo, a disposição dos objetos, o trabalho dos sacerdotes, o trabalho do sumo sacerdote, não veio da cabeça de Moisés. Moisés não inventou nada daquilo no Antigo Testamento, tudo foi orientado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer mostrar algo. Já naquela época, o Espírito Santo queria mostrar algo. E o que o Espírito Santo tinha a comunicar com a igreja do Antigo Testamento e também com a igreja do Novo Testamento? Irmãos, basicamente, o que o Espírito Santo quis ensinar com o tabernáculo é que naquela época, na antiga aliança, o acesso a Deus não era livre. Não era livre para os judeus, não era livre para os levitas, para os sacerdotes, e nem mesmo para o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos quando ele queria, ou quando ele quisesse. Ele deveria esperar uma vez por ano. Hoje os judeus chamam esse dia de Yom Kippur, o dia da expiação, ou o dia do perdão. E ai desse sumo sacerdote se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado. Ele era morto na hora. Agora, os irmãos se lembram o que aconteceu no templo em Jerusalém quando Jesus foi crucificado? O templo, repito, que é uma evolução do tabernáculo. É a mesma coisa que o tabernáculo. É que o tabernáculo nos dias de Moisés era móvel, você podia transportar, e o templo em Jerusalém era fixo, era uma construção.
mas o significado é o mesmo. O que aconteceu no templo quando Jesus foi crucificado? A palavra de Deus diz que o véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, na morte de Cristo, desde a morte de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos aqueles que são de Cristo podem espiritualmente entrar no Santo dos Santos. O tabernáculo significa isso. O Espírito Santo já estava apontando para essa realidade. E tem mais. Com o tabernáculo, o Espírito Santo estava indicando que aqueles sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento eram incompletos. Conforme diz aqui no verso 9, era apenas uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma ilustração para a época presente. Sim, o tabernáculo, o serviço dos sacerdotes, tudo isso foi instruído por Deus, mas apenas apontava para algo maior. Estes sacrifícios eram incompletos e por isso precisavam ser repetidos todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque o adorador, quando ele levava o seu sacrifício até o altar, isso não tirava a culpa do seu coração para sempre, apenas aliviava a consciência, temporariamente. Meus irmãos, olha que trabalheira, olha quanto sangue derramado, olha quanta matança, e mesmo assim o adorador não era livre de sua culpa. Na nova aliança, a situação é bem diferente, porque aqueles que estão em Cristo não têm mais a culpa do pecado. Nós temos hoje a presença do pecado e por isso nós estamos num processo de santificação. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nova aliança é diferente. Não há mais culpa, não há mais condenação do pecado, porque Cristo resolveu o nosso problema de uma vez por todas. E meus irmãos, é muito interessante porque no Antigo Testamento, nesse dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, não podia ter outro sacerdote passeando pelo tabernáculo. E além disso, ele precisava fazer o seu sacrifício em duas etapas. Primeiro, ele precisava resolver o seu problema, porque ele era um pecador. Então ele entrava com sangue de novilho e resolvia o problema do seu próprio pecado. Tinha que sair e voltava uma segunda vez, agora sim para resolver o problema do povo. Jesus é diferente. Jesus entrou apenas uma vez no tabernáculo, não aquele tabernáculo no deserto, não no templo em Jerusalém, mas no tabernáculo celestial. Jesus não precisou fazer em duas etapas, porque Jesus é o sumo sacerdote sem pecado, o sumo sacerdote perfeito. E é isso que nos diz aqui, conforme nós já lemos, do verso 11 ao verso 14. O tabernáculo nos ensina isso, que até mesmo o serviço do sumo sacerdote era um serviço limitado, e o serviço de Jesus é um serviço perfeito. Irmãos, tudo nesse tabernáculo era provisório. Conforme diz aqui no verso 10, essas coisas funcionaram, finalzinho, até o tempo oportuno de reforma, ou seja, havia um tipo de culto no Antigo Testamento, Cristo veio para reformar o judaísmo. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o cristianismo, no final das contas, é um judaísmo reformado. Então nós que somos cristãos reformados, nós somos cristãos e judeus ao mesmo tempo reformados. Porque com Cristo o culto mudou, o culto foi reformado. Amém? Meus irmãos, eu gostaria aqui brevemente de compartilhar algumas considerações a respeito desse texto que nós lemos.
A primeira consideração não tem a ver diretamente com o texto, mas tem a ver com o tipo de texto que nós estamos lidando nessa noite, na nossa reflexão. Só uma água antes. E essa primeira consideração é a seguinte: as partes complexas da Bíblia, da Escritura, conforme essa passagem de Hebreus, ou então passagens do livro de Números, ou Deuteronômio, ou Levítico, passagens difíceis de entender, ou passagens complexas, também são inspiradas. Isso é importante a gente saber, porque talvez você tenha vindo ao culto nessa noite pensando: tinha que falar de tabernáculo num culto de domingo à noite. Tem tanta gente precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de alívio. E o Rodrigo vem falar sobre peça de tabernáculo. É sangue para cá, sangue para lá, é ritual aqui, e eu não consigo entender nada. Irmãos, essa é uma verdade. Passagens complexas são tão inspiradas quanto João 3,16. Quando a Bíblia fala de sacrifício de bodes e de touros, ou genealogias em crônicas, acredite, foi o Espírito Santo que inspirou essas passagens. E eu digo isso porque a igreja ocidental, ela vive um momento muito delicado da sua história, onde nós avaliamos sermões e palavras tendo como o parâmetro a seguinte pergunta: o que eu faço com isso na segunda-feira? Eu acho que você já aprendeu a avaliar um sermão com base nessa frase, com base nessa pergunta. E é uma pergunta boa, a gente não pode descartar essa pergunta. De fato, toda mensagem tem que ter uma aplicação. Por outro lado, nós não podemos descartar nada da Escritura. Nós precisamos ter familiaridade com todo o conselho de Deus. E não somente com aquelas passagens que provocam mais emoção no nosso coração. Nós precisamos também aprender a degustar uma boa palavra doutrinária. Uma boa palavra que nos traga um ensino diferente. Como, por exemplo, este ensino que o autor traz aqui no capítulo 9. Nós precisamos ter um pensamento crítico. Nós precisamos aprender a, basicamente, entender toda a Escritura, os 66 livros da Bíblia. Porque entender, basicamente, todo o conselho de Deus traz para nós maturidade espiritual. Quando falta maturidade espiritual, quando falta critério ou pensamento crítico, sabe o que pode acontecer? Às vezes nós reviramos a lata do lixo na internet em busca, achando que vai encontrar comida espiritual. A gente pega ali qualquer coisa, por não ter maturidade, por não ter familiaridade com todo o conselho de Deus, a gente acha que encontrou comida, mas é porcaria. E aí você é convidado para falar num grupo pequeno, é convidado para ser um tutor no programa Assim Cremos. Aí compartilha uma música, uma pregação, que não tem nada a ver com a teologia a qual nós labutamos domingo após domingo aqui na igreja. Para quem que sobra isso? Para os pastores apagar o incêndio. Mas meus irmãos, eu falo isso em amor, em nome de Jesus. Nós precisamos ter familiaridade com toda a Escritura. Isso nos traz maturidade espiritual. Amém? Essa é a primeira consideração. Não tem a ver com o texto diretamente, mas tem a ver com o tipo de texto. E agora sim, vamos para uma aplicação que fala mais diretamente sobre esse texto aqui. Há uma aplicação, uma lição que nós podemos extrair dessa passagem, desse ensino acerca do tabernáculo. E a lição é a seguinte, meus irmãos:
Se não fosse Jesus, se não fosse Cristo, como dizia o pastor Daniel, a gente estava no sal da goiaba. Se não fosse a obra de Cristo, o nosso destino certamente seria a morte eterna. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Deus, no seu amor, envia o seu Filho, o seu único Filho. E esse Filho, Cristo, entrega a sua vida por nós. Ele se apresenta como sacrifício perfeito. E não somente como sacrifício perfeito, mas também como o sumo sacerdote perfeito. E Cristo nos representa e nos apresenta diante do Pai, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, sangue puro. Se não fosse isso, não haveria chance para nós, não seria pregado nem mesmo o Evangelho para cada um de nós. O Evangelho ainda seria restrito ao povo judeu. Irmãos, Cristo resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Em Cristo a nossa salvação está completa. Isso significa que você não precisa mais acrescentar nada à salvação de Cristo. Eu digo isso também porque muitos irmãos nossos vieram de igrejas onde aprenderam a acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Quando dizem, você é salvo, mas tem a fogueira santa de Israel. Você é salvo, mas precisa quebrar a maldição hereditária. Você é salvo, mas se você orar com kippá ou com talit, a sua oração será mais ouvida. Não, irmãos, não há nada mais a ser feito para acrescentar a obra de Cristo. A salvação que Cristo nos deu é grátis, é de graça. Nós não conseguimos dar um plus na nossa salvação. Você não precisa nem mesmo ter algum objeto, alguma réplica de alguma peça do tabernáculo na sua casa, pensando que isso vai trazer mais espiritualidade ao seu lar. Se você tiver isso por decoração, legal, eu gosto também. Mas pensando que isso vai mudar a realidade da sua casa, não. Isso não acrescenta em nada aquilo que Cristo fez. Afinal de contas, ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. O tabernáculo nem existe mais, nem o Indiana Jones conseguiu encontrar a arca perdida. Não existe mais, não tem mais nada a ser feito. E quando eu digo que a salvação está completa, tem mais uma coisa que eu preciso dizer ainda. A mediação de Cristo também está completa. Você não precisa de mediadores. Aliás, se você precisar de oração, mande um recado para a secretaria da igreja, mande mensagem para o WhatsApp do Davi, para o meu também, brincando, para o nosso WhatsApp pessoal, e nós teremos alegria em orar por você, mas que jamais passe pela sua cabeça que a oração do pastor é mais ouvida do que a sua oração. Os pastores não são mediadores, não são. Se você insiste em acreditar que pastores são mediadores ou que a oração do pastor é mais ouvida do que a sua, muito provavelmente você não entendeu o que significa o véu ter sido rasgado no templo de alto a baixo. Você, meu irmão, minha irmã, tem livre acesso à presença de Deus. Amém? Gente, acabei de trazer uma notícia boa aqui para vocês. Alguns fazem cara de paisagem. Sabe o que eu estou gostando esse ano? Que nós vamos receber, pela misericórdia de Deus, quase 150 novos membros. E o que me alegra é que muitos desses vieram de igrejas pentecostais. Vai dar uma mudada na cara da igreja. O pessoal vai ser mais vibrante. Glória a Deus por isso. Muitos ex-assembleianos, e que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que é um sinal da parte de Deus. É Deus dizendo, olha, esses presbiterianos precisam aprender a orar, precisam aprender a colocar o joelho no chão. Meus irmãos,
para concluir a nossa reflexão, o que eu faço com o tabernáculo na segunda-feira? O que tem a ver o tabernáculo e a segunda-feira? Meus irmãos, significa que nós podemos adorar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, em qualquer lugar, em qualquer hora. Você pode adorar lavando a louça, você pode adorar a Deus indo de carro até o seu trabalho, caminhando, aquele passeio matinal, na esteira da sua academia. Você pode adorar a Deus durante o dia, no seu trabalho, em casa, no seu quarto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem um tabernáculo disponível para você, um tabernáculo espiritual. É lógico que aqui quero fazer um contraponto também. Nós temos livre acesso à presença de Deus diariamente. Isso não exclui a necessidade do culto público e congregacional, ok? Porque se você cultua a Deus em particular, se este culto for verdadeiro, o seu coração vai ser levado a desejar o culto congregacional, ok? Porque nós fazemos parte de uma família, do povo de Deus, de um rebanho. É tudo coletivo, é tudo plural. Mas significa que o nosso acesso agora a Deus é livre e o nosso Pai está à procura desses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E a gente precisa mesmo se apropriar dessa realidade. Amanhã, para muitos de nós, é mais um dia de trabalho, mas está aí uma oportunidade de entrar mais uma vez no Santo dos Santos. O que fazer na segunda-feira, na terça, na quarta? Meu irmão, desfrute do tabernáculo. O nosso tabernáculo agora é Cristo, é real, não é mais uma sombra, mas é a substância, é a realidade. Cristo é o sacrifício perfeito sobre o altar, não o altar de bronze, mas o altar espiritual. Por meio de Cristo, todos os teus pecados foram lavados e purificados, não por uma pia de bronze, mas pelo sangue de Jesus. Cristo é a luz que ilumina todo o teu ser. Cristo é o pão da vida, que sacia a sua fome. Cristo é o intercessor, e assim como o incenso não se apagava no tabernáculo, a intercessão de Cristo por mim e por você, ela não acaba. O tempo todo, Cristo está intercedendo por cada um dos seus. E Cristo nos eleva até o trono de glória do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a partir de agora, amanhã e depois de amanhã, possamos nós desfrutar desse tabernáculo preparado para cada um de nós. Amém?